Bom, pessoal, estamos aqui mais uma aula aqui, aula de número 2 no nosso canal do YouTube, Introdução à Teologia. Se você não conferiu a primeira aula, então vai aqui no nosso canal, acessa a primeira aula e detalhe, né? Assiste a primeira aula toda, tá, pessoal? Porque senão você vai chegar na próxima aula, você vai dar de cara com um slide que você não vai entender muito bem o que está acontecendo. E você vai perguntar, não entendi nada do que ele falou no começo da aula. Por quê? Porque eu estou emendando a aula anterior. Então você confere até o final. A aula tá grande, né? Tá aí uma aula de 1 hora, eu acho que a outra aula foi 1 hora e 6 minutos, né? Então o que você pode fazer? Você pode chegar num determinado momento da aula, se você vê que dá para você assistir de forma mais dinâmica, vai na ferramenta aqui embaixo do YouTube e você pode acelerar essa aula ali, 1.5, 1.75, 2.0, aí você vê mais rápido. Maravilha? Então antes da gente entrar na aula agora, a gente já vai para a aula, eu quero deixar só um recadinho importantíssimo, né? Porque não é todo mundo que vai até o fim da aula, então eu vou falar no começo e a gente continua a aula. Eu tenho alguns materiais nossos aqui na descrição desse vídeo. Então na descrição desse vídeo você pode conferir um curso completo dos evangelhos que eu deixei lá. Você pode acessar, o curso está muito interessante, muito bacana, com materiais em PDF, com atualizações e muito mais. Você tem planner bíblico para mulheres, estudo, plano de leitura dos evangelhos e algumas aplicações. Você tem outros cursos aqui na descrição desse vídeo. Então, depois que você assistir essa aula, você vai na descrição desse vídeo e acessa lá todos os conteúdos que nós temos. E nas próximas aulas a gente vai estar atualizando aí os conteúdos da descrição. Maravilha? Então a gente vai para a aula agora. Então, pessoal, vou dar uma colherzinha de chá aqui para você que está começando a assistir essa aula pela parte 2, não é? Então a gente tem aqui, vou passar só os slides que a gente trabalhou para a gente ir para o slide que a gente está trabalhando. Então a gente veio aqui, introdução à teologia, não é? Começando pelos conselhos gerais, aí depois nós falamos inicialmente o que é teologia e a gente trabalhou algumas anotações, que vai estar no próximo slide. Falamos sobre algumas definições clássicas sobre teologia, Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, Calbart, Millard de Erickson, né? Inclusive na aula anterior eu disse que eu ia mostrar o livro, né, que eu tenho do Millard de Erickson. Então eu vou mostrar para vocês o livro que eu tenho dele para recomendar para vocês agora, né? Mostrando aqui, ó. Tô com ele na minha frente. É esse livro aqui, ó. Olha aí. Escatologia do Millard de Erickson, não é? A polêmica em torno do milênio. Isso aqui. Depois eu vou dar uma aula de introdução à teologia aqui no YouTube. E vou usar um pouco esse livro aqui. É um livraço, nem sei quanto tá hoje. É um livraço, né? Deixa eu ver quantas páginas tem. 245 páginas. Vai falar sobre os conceitos introdutórios da teologia. Vai abordar muita coisa. Muito bacana esse livro aqui. Recomendo você comprar ele se você se interessa por essa matéria da teologia, não é verdade? Escatologia. Bom, então a gente já mostramos aí, né? Nós já mostramos aí o livro que eu prometi. Aí a gente trabalhou essas definições, fizemos algumas anotações aqui. E agora a gente vai continuar as nossas definições clássicas para a gente avançar na aula, né? A gente vai para a parte 2 das definições clássicas e a gente vai caminhando aí no decorrer da matéria. Então, agora a gente vai ver as definições já mais aqui no século XXI, não é? A gente já viu a partir de Millard de Erickson, né? Contemporâneo do livro que eu mostrei. Mas agora vamos ver de uma perspectiva de variação de denominações. Então a gente vai ver agora a definição de teologia pelo saudoso pastor Claudionor de Andrade, não é? Pastor da Assembleia de Deus, um grande teólogo pentecostal do nosso país, não é? Não é? Morreu, faleceu, né? Foi esse ano, ele faleceu esse ano, não lembro, não me recordo muito bem se foi em maio ou se foi, não me recordo, mas
Ele faleceu esse ano. Grande teólogo. Aí eu peguei a informação do livro dele chamado Dicionário Teológico, de Claudio de Andrade, página 271, pela editora CPAD. Deixa eu utilizar aqui o apontador, aí você vai seguindo aqui, ó. Tá escrito assim, ó. A definição do Claudio Honor. Teologia é o estudo ordenado e sistemático do Supremo Ser e de seu relacionamento com a humanidade. A teologia tem como base a revelação de Deus que se acha na Bíblia Sagrada, na revelação natural e a experiência religiosa. Aqui está a revelação natural, mas na verdade é na revelação natural, né? Porque senão a gente vai pensar que a Bíblia Sagrada é revelação natural, não é. A gente vai ver que a diferença entre a revelação pela Bíblia e a revelação natural. Já vamos chegar lá. Então, retomando aqui. A teologia tem como base a revelação de Deus que se acha na Bíblia Sagrada, na revelação natural e na experiência religiosa. Em sua sistematização, utiliza-se da lógica e de outras metodologias para fins didáticos. Vamos entender essa definição agora no detalhe. O que o Claudio Honor quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: primeira coisa, quando ele fala estudo ordenado e sistemático, ele já está trazendo a questão da teologia já na sua plena construção, não é? Por quê? Porque a teologia ela veio sendo construída, ela não foi uma coisa que a gente tem hoje, né? Quando a gente vai fazer um curso de teologia, quando a gente vai pegar um livro teológico, onde é uma teologia sistemática, a gente vê tudo estruturadinho, bonitinho. Nem sempre foi assim, né? A teologia ela foi uma matéria, uma ciência que foi sendo construída progressivamente. Por isso que também pode ser chamado de ciência, como eu falei na aula passada, pela metodologia de estudo, os instrumentos e tudo mais, e também por ser um campo de conhecimento, de pesquisa e de descoberta. Então você tem na teologia diversas coisas diversas matérias que foram sendo formadas ao longo do tempo por conta de algumas necessidades, por conta de algumas dúvidas, por conta de alguns embates, por conta de alguns ataques, não é, contra a fé e a doutrina das escrituras sagradas. Então foi necessário uma defesa, e essa defesa foi desenvolvendo as estruturações das matérias, não é? Então quando a gente chega hoje no século XXI, a gente já tem isso tudo formado, já tem tudo estruturado. Então a gente já tem toda a estruturação sistemática da teologia, vamos bem dizer, completa. Não que ela não tenha mais matérias a serem acrescentadas no futuro, porque é como eu disse, né? A teologia ela vai trabalhando também com as demandas e as necessidades da época, de forma progressiva. Então pode ser que lá na frente, exemplo, né, um exemplo hipotético, houve uma grande revolução da tecnologia e agora está tendo alguma relação entre o avanço tecnológico e o desenvolvimento da fé no meio de uma era ultra tecnológica. Aí surge alguma matéria sobre, vamos colocar um nome hipotético aqui, futurologia, dentro da matéria. Isso existe que eu estou falando? Não existe, por isso que eu estou falando. Hipoteticamente, para a gente compreender como que funciona essa relação também desse dinamismo da construção da teologia. Então, de repente, lá na frente tem essa necessidade, e o que vai acontecer? Vai ser estudado dentro da sã doutrina, ou seja, dentro da doutrina das escrituras sagradas, aquilo que vai debater, comunicar, sem distorcer a fé, sem eliminar as verdades da palavra de Deus, sem eliminar os fundamentos da fé, comunicando como que a Bíblia se relaciona com aquela necessidade, com aquele fim, e aquilo acaba se tornando uma matéria teológica quando vai se tendo muitas estruturas para poder debater, explicar, trazer compreensão sobre esse determinado fim. Não sei se deu para você compreender. Se não deu para você compreender, vamos utilizar exemplos do passado.
a gente tem uma teologia, né, da teologia da Trindade. Então isso foi a partir de uma leitura progressiva logicamente, a pregação, os apóstolos, não é? Então os 12 ali e o apóstolo Paulo. Então a gente bota aí 12 mais um. O apóstolo Paulo, que é o mais um, que é o apóstolo adicionado por Deus ali. A gente tem eles com a plena compreensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos dos apóstolos também tinham essa plena compreensão por meio dessa pregação. Mas ao longo do tempo, essa compreensão passou a ser uma coisa muito embaçada para poder transmitir o que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro dessa compreensão, são 3 deuses, é um Deus só, são 3 pessoas distintas, mas como é que se relacionam? Aí foi se desenvolvendo progressivamente, não é? Com essa necessidade de explicação, de compreensão, foi se desenvolvendo a teologia da Trindade, não é? Para poder explicar, trazendo toda uma estruturação doutrinária que vai de acordo com as escrituras sagradas, etc. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo a gente vai ver a questão da salvação, da soteriologia, não é? Por mais que tivesse muito bem consolidado que a salvação somente por Cristo nos primeiros séculos, mas com a ascensão da Igreja Católica, por exemplo, houve uma distorção muito grande, porque você tinha a possibilidade de ser salvo pelas obras, de você pagar, né, pelos seus pecados de uma forma indireta, pelas indulgências, para você se livrar no purgatório. Isso foram doutrinas que foram sendo adicionadas, que não faziam parte da doutrina sagrada, que não faziam parte da sã doutrina, e foi dentro disso que Lutero debateu, não é? Inclusive, falando de Lutero, eu estou com um livro aqui, que eu vou apresentar para vocês, que eu estou lendo também, e eu vou recomendar para vocês, que é esse livro aqui, ó, estou lendo, De Luder a Lutero. Aí. Olha aí, editora Sinodal, não é? Escritor brasileiro é o Martin Dreher, o nome é alemão, né? Sobrenome alemão. Martin Norberto Dreher. Aí. Livraço, tá, gente? Tô na metade do livro. São 300 páginas. Livraço. Explica de uma maneira muito didática, muito interessante sobre essa questão, né? Da reforma com Lutero. Eu recomendo também esse livro para você ler. Portanto, esse livro também me ensinou bastante coisa aqui de forma mais objetiva sobre esse assunto, que aí foi o motivo da reforma, por exemplo. O Lutero teve que fazer o quê? Teve que, dentro do estudo da soteriologia, na verdade o Lutero não era tão teólogo assim, não é? Ele não era um profundo teólogo igual o Philippe Melanchthon era. O Philippe Melanchthon, que depois foi um grande aliado de Lutero, e depois que Lutero morre, Philippe Melanchthon continua o movimento luterano. Ele era muito mais teológico, né? Ele era um teólogo de primeira e debatia muita coisa com Lutero também, mas eles eram amigos. Agora, o Lutero, dentro das escrituras sagradas, ele percebeu pelas escrituras, sem o uso propriamente da teologia, que aquela teologia que ele tinha aprendido dentro da Igreja Católica, né, ou dentro da Igreja Apostólica Romana, né, bem assim dizer, ainda não existia tanto essa distinção de Igreja Católica, Igreja Reformada, Igreja Evangélica, não tinha isso. Então era a Igreja, né, a Igreja Apostólica Romana. Então a gente tem o Lutero fazendo esse debate quando ele descobre que a salvação é pela fé. O justo viverá pela fé, em Romanos 1:17, que é o uso, né, que Paulo está fazendo uso de aquilo que já foi dito em Abacuque 2:24, que o justo viverá pela fé. E quando Lutero encontrou esse texto, ele começou a desenvolver a compreensão de que a salvação não seria pelas obras, mas as obras seriam a manifestação de alguém salvo, e a salvação é exclusivamente pela graça de Deus,
que nos é dada, e nós recebemos, nos é dada por meio da cruz do Calvário, e nós recebemos pela fé. Então isso foi desenvolvendo o quê? A doutrina da salvação, né, sendo sistematicamente estruturada, foi sendo mais trabalhada, ampliada, e hoje a gente tem, dentro da soteriologia, uma estrutura de livros, de conteúdos que já estão muito mais bem desenvolvidos do que na época em que Lutero começou a desenvolver, ou que na época em que os pais da igreja começaram a desenvolver também, né? Porque a teologia é essa evolução conforme as necessidades, demandas, defesas, debates fundamentados nos princípios da doutrina sagrada, não é? Da palavra de Deus. Então, quando o Cláudio Aunor de Andrade faz essa definição, que o estudo é um estudo ordenado e sistemático, ou seja, é um estudo organizado, porque já chegamos nessa parte plena da teologia. Hoje a teologia está bem completa, hoje tem uma matéria agora, né, que já tem um tempo, mas agora parece que ela está sendo um pouco mais trabalhada. Eu já estou vendo mais livros sobre esse assunto. Eclesiologia, a gente vai ter assuntos que começaram a ser melhor trabalhado, talvez da década de 70 para cá, que é a missiologia, coisa que não existia, né? Assim, trabalhar específico sobre esse assunto na teologia, missiologia. Então a gente vai ver que vai tendo coisas que vão surgindo para complementar aquilo que a palavra de Deus já nos ordena, né? Missão é uma ordenança de Deus, é o fundamento das obras, é a missão, não é? Eu costumo dizer isso. Tudo que é feito de obra de Deus é convergido para a obra missionária, não é? Porque toda a ação da proclamação do evangelho é uma ação missionária, né? Ou deveria ser, pelo menos. Então, agora já mais trabalhado especificamente. Hoje a gente tem a matéria de missiologia, hoje tem curso de missões, hoje já tem livros específicos de missões e tudo mais. Eu tenho alguns livros aqui em casa, né? Eu trabalho com missões, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente já trabalha há muito tempo. A gente tem um ministério hoje chamado Missio Dei Comissão 21. Vou deixar o link do Instagram aqui para você conferir um pouco da obra. Mas hoje já tem essa matéria teológica mais trabalhada, mais estruturada. Isso compreendendo aquilo que a palavra de Deus fala sobre missões. Então, deu para compreender que o Cláudio Aunor de Andrade ele já é mais completo na questão da sua descrição do que é teologia nos dias atuais. E esse estudo ordenado e sistemático é do Supremo Ser, ou seja, de Deus, que vai falar sobre aquilo que nós dissemos na aula passada, sobre a relação da revelação de Deus e do relacionamento de Deus com a humanidade. Então, o objetivo desse estudo ordenado sistemático é apresentar Deus, nos levar a conhecer melhor sobre Deus e sobre como nós podemos nos relacionar com esse Deus. Qual é a abertura que já nós temos, quando que nós perdemos esse relacionamento, quando que nós recuperamos, quem recuperou esse relacionamento para que nós pudéssemos voltar a ter vida, intimidade, oração, louvor e adoração a Deus. Como que esse Deus quer trabalhar através da nossa vida, o que ele quer trabalhar sobre a nossa vida, isso e tudo mais. Aí, a teologia tem como base a revelação de Deus. Então isso aqui é comum em todas as definições sobre teologia. Teologia, ela não pode ser fundamentada em qualquer outra coisa a não ser o próprio Deus. A não ser o próprio Deus. Então, se a gente for ver algum assunto teológico onde o fundamento não é a revelação de Deus, mas é alguma outra coisa, algum outro misticismo, alguma outra atividade supostamente sobrenatural por meio da natureza, por meio de alguma coisa, está totalmente fora daquilo que é a teologia. A teologia ela tem a base, a revelação de Deus, que se encontra onde? Na Bíblia Sagrada, se encontra na revelação natural. E o que é revelação natural? Revelação natural
ela também é conhecida como revelação geral. Deixa eu botar uma anotação aqui, ó. Revelação natural também pode ser conhecida como a revelação geral. O que seria revelação geral? Revelação geral ou revelação natural, isso também é um assunto teológico, é a descrição de como que Deus é revelado e como que a divindade de Deus é encontrada por meio das coisas criadas, por meio da natureza, por meio do universo. Mas de que maneira? Não é de maneira que a pessoa vai olhar para uma árvore e ali vai encontrar um Deus na árvore. Vai olhar para uma estrela ou para uma cadeia de estrelas por meio da astronomia, vai estudar a astronomia, não é? Ou seja, é um estudo científico tranquilo, né? Normal. Os astros, vai estudar a questão das estrelas, do cosmos, cometa. E a partir desse estudo vai espiritualizar, talvez uma astrologia que for, e por meio disso vai encontrar Deus no cosmos, vai encontrar Deus aquele cosmos vai representar algo de Deus, aquela outra estrela vai... Não é isso. Revelação natural, revelação geral, não é isso. Revelação natural geral é a compreensão de que as coisas criadas têm um ser por detrás dela. É isso. É simples e objetivo. E como que vai ser essa compreensão? Por meio do sistema em que o mundo, em que as coisas criadas funcionam. Qual o sistema que elas funcionam? Um sistema de inteligência. Você vê que tudo que foi criado é inteligente. Então a revelação natural, ela tem a compreensão primária. Tem um ser inteligente por detrás disso, porque não se faz nada inteligente se não tiver por detrás uma mente inteligente. Porque se o acaso ele não traz inteligência. Eu, por exemplo, eu tô tomando café aqui, né? O café tá meio frio, deixa eu ver. Já tá frio já, vou até parar de beber. Mas eu tenho esse café aqui. Essa caneca. Se eu acidentalmente derrubar essa caneca, que é uma possibilidade, né, de eu derrubar acidentalmente, que eu costumo deixar algumas coisas caírem, né? Minha esposa, que sabe, minha mãe também, ia falar, Gabriel, deixa tudo cair no chão. Aí a gente tem aqui, eu acidentalmente deixar cair, ela vai se espalhar. Vai se espalhar de uma forma desordenada. Beleza, do jeito que espalhou, ficou. Mas esse acaso não vai ter a inteligência de reconstrução, não vai ter a inteligência de criar outra coisa em cima dessa desordenança, não vai ter a inteligência de se limpar, talvez, ou de ter um organismo nessa quebra que vai proporcionar uma nova forma, porque o acaso não é inteligente. Então, por exemplo, na teoria do Big Bang, as pessoas, que nem todo cientista concorda com isso, também é com essa teoria, mas na teoria do Big Bang o que? Foi uma explosão, né, por acaso, que gerou essa série de organismos. Só que o acaso, se a explosão fosse por acaso e não tivesse algo inteligente por detrás, essa explosão seria desordenada e do jeito que ela explodiu, ela ficaria. Porque não tem possibilidade de algo que não é inteligente, que inicialmente seria inanimado, produzir alguma coisa que tivesse organismo, que tivesse desenvolvimento automatizado, igual a gente tem hoje, né? Então a gente tem essa relação de que nós enxergamos Deus na maneira com que o universo, com que a criação se desenvolve de forma inteligente e automatizada. Você tem, por exemplo, você planta qualquer coisa e ela já se desenvolve sozinha com as manutenções básicas que a estrutura da natureza já proporciona. Água, luz do sol, terra fértil. Já é o suficiente para aquela planta se desenvolver sozinha.
Então você pode plantar uma semente que ela vai criar raízes, vai ter um caule, daqui a pouco vai criar um tronco, daqui a pouco vai crescer, daqui a pouco vai ter folhagem, daqui a pouco vira uma grande árvore, daqui a pouco aquilo começa a desenvolver fruto, aquele fruto tem cores, tem sabor, tem vitamina, tem nutriente, de uma coisa que era uma semente e que inteligentemente se desenvolveu vitaminas, nutrientes, desenvolveu diversas coisas que pode ser até desconhecida ainda pela ciência, pelo homem, e tudo isso automatizado. Então é dentro disso que a revelação natural quer falar. Deus se revela pela própria natureza, porque só algo inteligente para criar coisas inteligentes, não é? Então a gente tem até hoje, né, a questão do design inteligente, que é uma linha, né, teológica também, que vai trabalhar muito bem esse assunto. Tem pessoas que são criacionistas e evolucionistas. Tem diversas áreas aí dentro da apologética, da ciência, que são da parte da teologia, que mistura a questão da teologia, da criação, da evolução, que vai ter diversas escolas de pensamento, não é? Mas o design inteligente, por exemplo, trabalha muito bem essa relação do embate contra o argumento de que a Terra ela não tem um Deus por detrás. E ela vai explicando isso de uma forma bem melhor do que eu posso explicar aqui. Senão eu teria que falar só sobre esse assunto, né? Mas a finalidade desse exemplo é o quê? Que a revelação geral quer trabalhar especificamente desta maneira. Não é encontrar um significado de Deus na natureza. Não. É encontrar Deus por detrás da natureza. Deus é o autor da natureza. Onde a gente pode ver isso nas escrituras sagradas? Vamos para as escrituras rapidamente, que nas escrituras a gente vai conferir como que se relaciona isso. Deixa eu abrir aqui o aplicativo da Bíblia, que nesse aplicativo da Bíblia a gente vai trabalhar melhor isso. Vamos ver aqui em Romanos, não é? Um clássico aqui. Romanos, capítulo de número 1. O que você faz? Você abre a sua Bíblia aí também. Por quê? Porque eu tô até olhando pro outro lado aqui. Agora eu tô olhando pro sentido anti-horário aqui. Sentido horário, né? Tô olhando pra cá. Então a gente vai conferir aqui, mas anota na sua Bíblia, abre sua Bíblia, porque a minha versão aqui do aplicativo é Almeida Revista Atualizada. Então às vezes pode ser um pouco mais duro para você ler. As palavras são mais antigas, digamos assim, não é? Procura ser uma tradução mais literal do que dinâmica. Então vamos. Se você achar uma estranheza, abre na sua Bíblia aí. De repente você tem um ANVT, um ANVI, vai te facilitar. Romanos capítulo 1, verso de número 19. Vamos ler aqui, 19 e 20, né? Aí vai estar escrito: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, que é o importante. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte, né? Ainda que não tivesse tido, não é, a revelação especial, que a gente vai falar, a gente vai ver o que é isso. Ainda que não tivesse tido a revelação especial, a revelação geral ou a revelação natural, que é essa relação entre que essa revelação pela natureza, faz com que os homens sejam indesculpáveis, porque esta própria natureza, as coisas criadas já revelam que Deus não somente criou, mas que Deus que Deus, ou seja, existe, não é? Que Deus é. Então as pessoas são indesculpáveis de falar um dia, mas eu não tinha como eu saber que existe um Deus. É impossível, porque Deus já se manifesta por meio de tudo que foi criado.
Então a gente também tem não somente Deus se revelando pelas coisas criadas, não é? Ou seja, natureza, universo, estrelas, etc. Como também tem a pregação de Paulo em Atos 17, que é interessante, no Areópago de Atenas, que ele vai dizer o seguinte na pregação, lá no verso 26, 24 a 26, se eu não me engano. Vamos ver aqui o 24. Tá assim, ó. O Deus que fez o mundo, olha só, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Então olha só, que interessante. Esse trecho da pregação, Paulo também está falando duas coisas, né? Da revelação natural de Deus, né? Que é essa relação que a gente está falando, da revelação geral, e que de certa forma Deus ele pode, ainda que depois do pecado de Adão Deus tivesse, né, proporcionado o mover, não é, para que o homem se espalhasse pela terra, mas Deus estabeleceu limites para que não se espalhasse a lugares inalcançáveis, não é? Ou seja, para que todos fossem alcançados de forma progressiva, e principalmente na nossa era, não é, que Jesus, não é, morreu e ressuscitou, e a missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho, e até os confins da terra para pregar o evangelho. Então não tem lugar que seja inalcançável, não existe lugar inalcançável. Mas a primeira coisa que está sendo dito é que Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Aqui já é uma parte da revelação geral, da revelação natural sendo pregada mais uma vez por Paulo. Obviamente que essa pregação vem antes da carta aos Romanos, né? Então Paulo já vem pregando sobre esse assunto, e Deus não se revela apenas na criação do mundo e tudo no que ele existe, mas Deus também se revela por onde? Né? Pelo próprio ser humano. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então, por meio do homem, por meio do próximo, nós também identificamos que existe um Deus, que Deus que criou. Não é até porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? Gênesis 1, 27. Logicamente, essa imagem e semelhança de Deus tem diversas questões profundas sobre esse assunto, que nós perdemos com o pecado e Jesus nos recupera, e agora nós somos imagem e semelhança de Cristo. Mas isso aí é assunto também extenso. Porém, nós podemos identificar que há um Deus por detrás, não somente da criação, mas por detrás também da relação do homem, da criação do homem, do desenvolvimento do homem, não é, das estruturas anatômicas do homem, não é? Existem sistemas dentro do nosso corpo que são extremamente complexos e de um mundo, é um mundo dentro de um mundo. A gente pode ver, por exemplo, a gente tem um camarada, né, ele é um médico cristão que chama, acho que é Fernando Lemos, se eu não me engano o nome dele. Ele tem um canal no YouTube que se chama Planeta Intestino. Por que ele fala que é Planeta Intestino o nome do canal dele? Porque ele fala que o sistema do intestino é realmente como um planeta. Aquilo ali é um mundo. É uma série de detalhes, é uma série de coisas que podem ter coisas que não foram descobertas pela ciência ainda, da estruturação do intestino. Você vê que nosso globo ocular, ele é um mundo também. Né? Essa maneira de a gente enxergar nitidez, cores, vamos dizer assim, né? o zoom, entre aspas, que nós temos, né? Das coisas que nós enxergamos, né?
não tem câmera fotográfica tecnológica que consiga alcançar a definição da nossa vista. E olha que eu uso óculos, e mesmo assim eu enxergo coisas que uma câmera de alta definição, que um iPhone de última geração, que uma câmera da Sony, uma Canon, não consegue captar, que minha vista consegue. Detalhes. Eu, por exemplo, estou olhando para a webcam agora, e eu, da distância que eu tô conseguindo ver a logo da webcam, os detalhes aonde capta áudio, né? Apesar de eu estar usando um microfone, eu tô conseguindo ver detalhes de que o preto da webcam é um preto fosco. Coisa que se eu tirar uma foto daqui com uma câmera de última geração, ela não vai captar esses detalhes. Ou seja, é um mundo. É um mundo dentro de um mundo. E por detrás só da anatomia do homem a gente vê a revelação de Deus, entendeu? Então é isso que a revelação geral, a revelação natural quer trabalhar. Vamos ver mais um texto que fala sobre esse assunto nas escrituras para a gente avançar. Que a gente nem saiu do Claudio Honor. É muita coisa que vai sendo acrescentada. Vamos ver Salmos 104. Salmos 104. Tem que avançar aqui porque já está um tempo avançado. Salmo 104, verso... meu Deus, qual o verso? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Salmo 104... Bom, na verdade, o Salmo 104 todo vai falando sobre a criação de Deus, não é? Salmo 104 todo, a gente poderia ler até ele todo, não vamos ler, né? Mas vamos ver aqui são os primeiros versos, ó. Bendize a minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz de um manto, tu estendestes o céu como uma cortina, ó, falando da criação. Pões nas águas o vigamento de tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Ou seja, está falando da criação natural e está falando aqui também, inclui a criação sobrenatural, não é? Os seres celestiais. Lançaste o fundamento da terra para que ela não vacile em tempo nenhum, tomaste o abismo por vestuário e cobriste com águas. E cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada e tal. A gente vai falando muita coisa relacionada à criação, né? São 35 versículos falando sobre, exaltando a Deus pela criação. Salmo 104, depois você lê aí. Então, vamos voltar agora para o nosso slide, que a gente vai correr. Então, a revelação geral é isso. Trabalhar esse reconhecimento. Só que tem um problema na revelação geral. A revelação geral, ela não tem o poder, digamos assim, de revelar o plano salvífico de Deus. A revelação geral revela que Deus... que há um Deus por detrás disso tudo, que Deus é o criador de todas as coisas. A revelação geral trabalha isso, ou a revelação natural. Mas ela não trabalha, por exemplo, o que o Sproul falou. O Sproul falou o seguinte, né, o teólogo calvinista. Eu não sou calvinista, mas não é porque eu não sou calvinista que não tem coisas de que calvinista escreve que não são... interessante, né? A única coisa que a gente difere é na questão da salvação. Mas aí a gente vê o seguinte, o Sproul disse o seguinte, que você não consegue ver no pôr do sol as nuvens e o pôr do sol declarando a salvação de Deus aos homens, porque a revelação geral não tem esse poder de revelar. Quem que vai ter o poder de revelar? Quem vai ter o poder de revelar é a revelação pelas escrituras sagradas aqui, ó, que também é conhecido, né? Depois eu apago aqui para não ficar bagunçado, mas vou puxar aqui, ó, é conhecido também como revelação especial. O que seria essa revelação especial? É a revelação na dinâmica em que Deus foi se revelando ao homem com intervenções divinas, com ações miraculosas, guiando toda a história
por meio da sua sabedoria, permissões, intervenções, e tudo isso foi sendo posto, revelado, sendo registrado de forma não somente na tradição oral, mas também na escrita, ou seja, na palavra de Deus. Aquilo foi tomando forma como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então toda revelação especial, ela tem os eventos, a maneira que foi escrita, os eventos que foram escritos, selecionados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Muita coisa aconteceu que não foi registrado, obviamente. Não é? Se a gente for ver, muita coisa na história de Davi não foi revelada, muitas coisas que Jesus fez não foi revelado, não é? O próprio João diz lá em João 20:21 ou 21:20, não lembro, acho que é 21:20, que vai dizer que muitas coisas que Jesus fez, muitos outros milagres, mas não foram registrados, porque se fossem registrados não teria livros que caberiam a quantidade de milagres. Então muita coisa foi feita, mas por que só determinadas coisas foram registradas? Porque a inspiração de Deus, a inspiração do Espírito Santo selecionou e coordenou o que seria colocado, que seria dentro do plano de Deus o suficiente para comunicar a salvação, trazer compreensão sobre o plano salvífico e edificação e estruturação da fé. Então toda essa estrutura que nós temos agora, não é? Nós temos aqui, deixa eu ver se eu vou mostrar direito, ó. Isso aqui, ó. Toda essa estrutura é a revelação especial. É por meio dela que a salvação ela é identificada e compreendida e proclamada. Contudo, a teologia tem como base a revelação especial em primeiro lugar e posteriormente revelação natural, como nós falamos, e a experiência religiosa, ou seja, a teologia também trabalha a relação de como devemos cultuar a Deus, de como que nós nos relacionamos com Deus dentro de um culto, o que é um culto bíblico e tudo mais. E essa experiência religiosa, ela acaba sendo também um elemento de base para a teologia, né? Conforme a gente viu a questão de Lutero, por exemplo, né? Que os elementos do culto e tudo mais, ele identificou que tinha equívocos e nisso ele falou, não, isso aqui não é o que a Bíblia nos ensina. Então a teologia acaba sendo uma ferramenta para trazer uma compreensão melhor de como lidar, né, com a experiência do culto, a experiência religiosa, que começou a ser produzida, não é? Já em Êxodo. Em Êxodo já começou uma espécie de culto, né, com a festa no deserto, os louvores a Deus e tudo mais. Quer dizer, apesar do culto a Deus já começar lá em Gênesis, né, com Abel, quando Abel vai ali entregar o que Deus havia pedido de adoração, ali já era um culto, não é? E por causa desse culto houve o primeiro homicídio da raça humana, que foi Caim matando seu irmão. Mas a gente tem a estruturação do culto iniciando já em Êxodo, quando já começa a ter no Êxodo 20 a entrega das tábuas da lei, o decálogo primeiro, né? Não foi as tábuas da lei, as tábuas da lei foram mais para frente, foi o decálogo, né? Que é os 10 mandamentos, Êxodo 20, já trazendo a estruturação de leis morais, de leis que são morais e espirituais, né? E depois vai ter as tábuas da lei, depois das tábuas da lei vai ter ali de Êxodo 34, né? Para frente já vai ter a aplicação da construção do lugar de culto, né? Que é o do tabernáculo. Começa a ser construído o tabernáculo, que aí em Êxodo 40 o tabernáculo está pronto, estreia-se um culto ali, a glória de Deus desce sobre o tabernáculo, ninguém consegue entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus é extremamente poderosa naquele ambiente. E a partir dali, em Levítico, já tem todas as estruturações e ordenanças de culto. Isso vai ser renovado na nova aliança com Cristo, não é? E a partir de Cristo a gente tem um novo modo de cultuar que é mais livre, digamos assim.
onde determinadas cerimônias já foram cumpridas. Porém, a teologia nos auxiliará a compreender essa relação de culto, né? A construção do culto, como que surgiu, como que funciona, o culto em Cristo, o que é um culto cristocêntrico e tudo mais. Então, o estudo ordenado sistemático tem como base também a experiência religiosa. Continuando aqui, ó, em sua sistematização utiliza-se da lógica de outras metodologias para fins didáticos, ou seja, aí você vai tendo diversos outros estudos, compreensões, estudos históricos, estudos daquilo que deu certo, daquilo que foi um equívoco, daquilo que causou uma heresia, enfim, isso vai sendo tudo uma ferramentas de complemento para a compreensão, para poder tornar tudo mais didático, né? Para tornar mais fácil de compreender o que a teologia quer propor. Então vamos avançar, gente. Aí a gente tem aqui, ó, o Wolfhard Pannenberg, esse cara aqui foi um luterano. Ele vai falar o seguinte, ó: a teologia é a ciência da realidade de Deus fundamentada na revelação histórica de Jesus Cristo e aberta ao diálogo com todas as áreas do saber humano. Lembrando que essa foto aqui que está aqui no canto superior direito aqui, onde está aqui o laser, é o Claudio Ono de Andrade. Peguei essa foto aqui lá no CPAD News, né? A fonte dessa foto. Aí, voltando, esse teólogo aqui, luterano, ele mais sucinto, mas complementa, né? Teologia como ciência, como a gente já falou, mais uma vez fundamentada para poder mostrar a realidade de Deus. E aí, só que ele adiciona um negócio muito interessante aqui, que é fundamentado na revelação histórica de Jesus Cristo, né? Essa compreensão não elimina as anteriores, lógico que não, complementa. Por quê? Porque aqui é interessante que a teologia ela tem que sempre estar fundamentada em Jesus, porque Jesus é a luz que ilumina e traz compreensão na relação do Antigo Testamento e o do Novo Testamento também. Como a gente viu, Deus é plenamente revelado a partir de Jesus Cristo, né? Deus para nós, enquanto estávamos no pecado, sem Jesus, é um ser muito distante, é um ser muito, chega a ser incompreensível de certa forma, porque sem Jesus a gente teria a revelação do natural para poder nos dizer que tem um Deus, mas esse Deus é um ponto de interrogação para nós, porque a distância que o pecado colocou entre o homem e Deus é estratosférica, astronômica, e a revelação especial ela só tem a legítima compreensão a partir de Cristo. Se você vê a revelação especial sem Jesus como centro, muita coisa do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, você não compreenderia. Então a teologia ela tem que ser fundamentada na revelação histórica de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo, no seu ministério terreno, qual foi o propósito, o que ele fez, por que ele fez, por que ele foi para a cruz, o que aconteceu nesses 3 anos, estudar, né, que está tudo ali nos evangelhos, né? Então, assim, a revelação histórica de Jesus não seria o Jesus histórico, tá? Jesus histórico é uma coisa totalmente diferente, é outro assunto. Estou falando de revelação histórica de Jesus, ou seja, estudar sobre a sua a história de Jesus em si, a sua revelação, a maneira com que ele chegou, encarnou, em como, onde, por que está escrito, né, encarnação, por que é encarnar, ou seja, antes Jesus era algo, ou é alguém, ou é alguma coisa, é um ser, Jesus é Deus, Filho de Deus. Então tudo isso é onde a teologia tem que se fundamentar para que as demais coisas venham a ser esclarecidas, né? Então essa compreensão aqui, esse complemento do Wolfhard é muito interessante. E por último, a gente tem Alistair McGrath aqui dizendo o seguinte, né? Alistair McGrath, esse rapaz aqui embaixo, deixa eu até mudar aqui de lugar para poder não atrapalhar a leitura aqui no slide. Beleza. Aí vai dizer aqui, ó, inclusive de Alistair McGrath, eu tenho um livro aqui dele também. Ele é um teólogo anglicano que é muito dentro da área da apologética
dessa comunicação entre a ciência e a teologia. Ele é muito fera dentro dessa área. Eu vou mostrar o livro aqui para vocês, que é esse livro aqui, ó. Bonito até, né? Esse aqui, ó. Olha aí. Olha só. Isso aqui é uma coleção da ciência e teologia, não é? A ciência e teologia é do pessoal da Cristão na Ciência. Cristão na Ciência, esse pessoal aqui, ó. Aqui, ó. Aí, essa coleção aqui, eu não tenho ela completa não, só tenho esse livro, mas é uma coleção grande. Eu vou completar essa coleção todinha ainda. Se Deus me abençoou no meu bolso, eu vou comprar. Isso aqui é pela editora Thomas Nelson. Bonito demais, né? Olha o corte. Coisa linda. Então o Alistair McGrath que escreve, ó. Olha o tema, né? Olha o tema. Olha o tema. Ciência e religião, fundamentos para o diálogo. É muito interessante esse livro aqui. Então o Alistair McGrath trabalha muito sobre esse assunto aí. Eu recomendo você adquirir o livro dele também. Aí voltando aqui no que a gente estava falando, Alistair McGrath, esse rapaz aqui embaixo, ele diz o seguinte, ó: a teologia é a reflexão crítica e racional sobre a fé cristã, que busca compreender, explicar e comunicar a verdade de Deus revelada em Cristo. Então o McGrath, que é um anglicano, ele é um pastor, teólogo anglicano, ele acaba complementando mais ou menos dentro da linha de raciocínio do luterano aqui, Wolfenberg, né? Ele acaba complementando, dizendo que é uma reflexão crítica, porque tem que ter toda uma análise, não é? Tem que utilizar a razão dentro da teologia, né? Não pode ser uma teologia puramente mística, puramente sobrenatural. A gente tem que pisar o pé no chão. E é sobre o quê? Sobre a fé cristã. Então a fé, ela tem que permanecer dentro da teologia para ser uma teologia saudável. E ela tem que buscar compreender, explicar e comunicar a verdade de Deus, reveladas em Cristo, ou seja, Cristo como o centro de toda a teologia. Aí aqui embaixo, McGrath une o caráter acadêmico e pastoral, mostrando que a teologia serve tanto ao intelecto quanto à vida da igreja. Maravilha, glória a Deus. Então, pessoal, o que a gente trabalhou aqui, né? Eu não vou avançar mais não, porque já deu 1 hora de aula. Terminamos aqui as definições clássicas sobre o que é teologia. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a finalidade da teologia e o que são heresias, não é? O que é heresia dentro da teologia. Então, não perca a próxima aula. Maravilha? Qualquer dúvida, qualquer comentário que você quiser adicionar, deixe aí nos comentários do vídeo. Não deixe de conferir a nossa descrição. Deixe seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima aula. E a gente encerra agora definições clássicas da teologia. Maravilha? Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula.